Oi pessoal, bom dia. Aqui é Mário Santos, da My Big Toe, de Tom Campbell. Este é mais um vídeo da série que a gente se prometeu a fazer aqui sobre as perguntas que os leitores e os seguidores do site estão fazendo, né? Enviando para a gente. E eu fiz um vídeo anterior que é bom dar uma olhada, né? Porque ele tem a ver com esse e é importante a compreensão aí na sequência, porque eu não vou voltar àquele tema todo que foi sobre a questão da dupla fenda, o que é o experimento da dupla fenda sob a visão do My Big Toe, né? Como é que ele funciona, o que acham que é e o que a My Big Toe explica sobre o funcionamento do fenômeno da dupla fenda. E então, por quê? Porque a explicação de hoje é sobre o colapso de onda, né? Então falado colapso de onda, o que é o colapso de onda. E ele tem tudo a ver com os fenômenos quânticos, em especial o experimento da dupla fenda, que é de onde surgiu aí a aplicação desse termo, que ficou mais generalizada, ganhando vários outros aspectos e outras conotações. Então, o fenômeno da dupla fenda é o experimento é o fenômeno fundamental aí da física quântica, que despertou, tem vários outros que foram descobertos depois, mas esse foi o que despertou maior curiosidade. Rapidamente passando, por quê? Porque se descobriu que a matéria não se comporta como matéria, né? Nos pequenos níveis, das partículas. As partículas não são materiais, né? E elas não se comportam de forma material, se comportam como ondas, né? Até que sejam observadas. E aí se detectou o efeito do impacto do observador consciente aí impactando no resultado da experiência. Quer dizer, se o mundo fosse material e não tivesse nada a ver com a consciência, isso não ocorreria, né? As coisas seriam o que são e ponto. Quer alguém esteja olhando, quer não. Quer exista observação, uma medição ou não. É porque é, material está lá. É como um tijolo que você colocou na construção, né? Ele vai estar lá, aparentemente, independente de qualquer coisa. Ninguém tem dúvida se o tijolo tal não está, mas deveria, no final. Então, voltando ao fio da meada, então, dê uma olhada na explicação anterior aí sobre a dupla fenda, que ela tem tudo a ver com isso aqui, ok? Então, de onde surgiu o termo colapso de onda? Ele surgiu desses experimentos da física quântica, em especial o da dupla fenda. E isso é o que é o colapso de onda por essa perspectiva? É assim, a onda, a matéria, em vez de se comportar como matéria, se comporta como uma onda, como uma vibração, e a posição, os detalhes sobre isso são indeterminados, né? É como se fosse uma nuvem de partículas, de probabilidades, né? Uma nuvem de probabilidades, não de partículas, e quando é observado, medido, ocorre que eles dizem que ocorre o colapso da onda, ela deixa de ser uma onda e passa a ser matéria. Ou seja, não é bem isso, isso é uma descrição, né? É que os comportamentos mensuráveis, porque a gente não vê nada disso, a gente mede isso através de instrumentos. Então, as medições, os resultados são de onda, né, para todos esses efeitos, e não de matéria, até o momento em que é feita uma medição. Quando é feita uma medição, a onda de probabilidades passa a se comportar como uma partícula material, porque está sendo observada, está sendo medida, né? Então, aí é que se diz que colapsa a onda, né? Então, a onda deixa de existir e se colapsa em um evento material, né? Então, acabou sendo utilizado por todas essas pessoas que falam muito de física quântica e misturam, às vezes, um pouco de misticismo com isso ou não, né? Mas, assim, com o colapso da onda entrou em substituição ao que antes se usava a palavra materialização, né? Então, no mundo aí da metafísica, né? Dos conhecimentos da mente, da força da mente sobre a matéria, ou o que seja, dos estudos, né? Se usava a palavra antes materialização, né? Se usava também, eventualmente, visualização. Visualização é uma técnica de você visualizar com antecedência uma determinada situação para tentar influenciar que ela ocorra, né? Então, tela mental, visualização, mentalização, né?
poder do pensamento positivo, é mais genérico, mas está relacionado, mas essa é materialização. Então, materializar é você, supostamente, focar o seu pensamento, a sua intenção que seja, e tentar fazer com que algo aconteça, ou apareça, ou seja lá como for que estejam explicando isso, e aquilo se materialize. Ou seja, por exemplo, não quer dizer que algo vai aparecer na sua frente, mas assim, você tem intenção de fazer ou conseguir alguma coisa, você fica mentalizando naquilo, e mais para frente, em algum momento, você supostamente conseguiria fazer com que aquilo ocorresse realmente, então se materializasse, ou que a onda de probabilidades daquilo acontecer se colapsasse. Então, o colapso de onda virou sinônimo de materialização, virou um sinônimo tecnológico de materialização, porque antes se falava em materialização de uma forma metafísica, né, que não era necessariamente bem considerada por qualquer um, e aí passou-se a usar um termo da física quântica, um termo da ciência, que é um termo totalmente teórico, porque não é nada visível, né? Então, o colapso da onda, ela estava se comportando como onda, a partícula estava se comportando como onda, ela é medida, é observada e ela passa a se comportar como matéria. Então, você materializou, transformou uma onda, né, que era algo não físico, em algo físico, matéria, né? Mas não é que realmente ocorreu a materialização, é que ocorreu uma mudança de comportamento, algo que parecia se comportar como uma onda, que não é material, né? É uma vibração, passou a se comportar como algo que parecia ser matéria. Então, materializou ou colapsou a onda, tá? Então, aí acaba, vai extrapolando assim, você quer fazer alguma coisa acontecer na sua vida. Aí a pessoa vai lá e focaliza com a mente, com a intenção, e faz um colapso da onda, transformando uma vontade, uma ideia, supostamente, em um acontecimento real, uma materialização. Tá? Eu não estou dizendo nem que isso pode ou que não pode, estou dando a explicação apenas do que é, como é, né? O que querem dizer com esse tal colapso de onda. Estão usando um termo da física quântica, da teoria da física quântica, né? Dos experimentos, para a vida real no dia a dia, né? Tem algum fundamento? Sim, as ideias todas têm algum fundamento, né? Agora, às vezes é muito mal utilizada, né? Então, de novo, expliquei como é que funciona, o que é que se entende por isso, por que estão usando essa palavra colapso de onda, esse conjunto de palavras, essa expressão, para explicar o que estão querendo dizer com isso. Na verdade, eles pegaram o que era considerado materialização, tiraram a palavra materialização e colocaram a palavra colapso de onda da física quântica, né? Porque a física quântica passou a estimular todo esse pensamento e dar alguma base para ele, porque anteriormente não existia nenhuma base científica, existia um outro tipo de base subjetiva, de experiência individual, e isso muitas vezes não era considerado, né? Então, com isso, passou a ter uma base aparentemente mais tecnológica, mais científica. Por quê? Porque esses experimentos mostraram que as coisas não eram tão sólidas como pareciam no nível micro, e aí o povo extrapolou já logo para o nível macro, né? Mas sem nenhuma base para fazer isso. Então, fruto de muito questionamento de todas as direções, e os cientistas jamais assumem isso como uma possibilidade real. É muito raro, né? Só algum eventualmente muito fora da caixa que acaba fazendo isso. E às vezes acabam sendo cientistas que já são, vamos dizer, estudiosos da consciência pessoalmente já tem outro tipo de desenvolvimento, e aí não está nem aí com o que a ciência estabelecida materialista está pensando e começa a usar e pronto, né? Mas uma coisa, tudo isso são modelos de uma realidade a um nível que ninguém enxerga. Eles estão estudando os resultados dos acontecimentos, dos experimentos, para associar e fazer explicações das coisas no nível macro, né? De coisas que ninguém vê, porque é um nível microscópico, não se enxerga nada disso. Se mede através de instrumentação e se tira conclusões dos resultados das medições, dos resultados das experiências, e ninguém viu nada, tá? Fique bem claro, isso não é visível. O que não quer dizer que não existe, que não acontece, né? Mas só para ficar claro. Então, a matéria, ninguém nunca viu, inclusive, também é outra coisa, né? Você fala, não, você aparentemente vê a matéria como um tijolo, uma parede, uma mesa, né? Mas assim,
Esse é o resultado final da percepção do conjunto das supostas partículas que a compõem, que no fundo são vibrações e não são materiais, né? São energia, né? Bom, qual a visão de My Big Toy para encerrar isso aqui, né? Porque é uma visão mais holística, né? Por quê? Porque não é um cientista, o Tom Campbell não é um cientista materialista, né? Ele é um cientista que, além de físico, né, consultor da NASA e tudo mais, né, prestou serviços aí, mexia com simulações, o Departamento de Defesa americano. Ele é um físico, ninguém tem a dúvida disso, e é um cientista, e tem uma mente de estudo científica. Só que ele estudou a consciência porque ele teve evidências logo na juventude dele, em especial na universidade, através de meditação. Ele teve acesso à consciência dele, coisa que a maioria nem tentou, né? Ele tentou, né? Experimentou, verificou resultados práticos, ele conseguia, vamos dizer, enquanto estava no estado meditativo, resolver os problemas dos softwares que ele desenvolvia. Então ele encontrava erros, né? Ele enxergava lá naquele estado, apontando os erros da programação, e ele tinha um puta êxito fazendo o reparo das programações dele e fazendo com que elas funcionassem com uma rapidez incrível, porque ele chegou a desenvolver um método onde ele, em estado alterado de consciência, de meditativo, ele encontrava erros. Então ele tinha, imagina, se você está conseguindo ter um resultado tão prático, é óbvio que esse resultado é prático, existe e é sólido, né? Ele foi conseguido através de um estado alterado, de um estado interno, de uma busca interna, mas resulta da mesma forma que os experimentos da física quântica. Ninguém viu nada, mas o resultado daquilo que foi medido aponta na direção de que aquilo está acontecendo. Então, ele com esses resultados teve apontou a validação de que aquilo era um estado válido. Por quê? Porque nesse estado ele encontrava os erros de programação com mais facilidade e os resolvia rapidamente. E as outras pessoas não sabiam exatamente o que ele fazia, mas ele começou a ser buscado para poder resolver esses problemas, porque ele resolvia isso com uma rapidez incrível, né? Então, e ninguém sabia o que ele estava fazendo, porque ele fechava os olhos, ele pensava um pouco, analisava aquilo e voltava com a solução, né? E as pessoas nem queriam saber como ele resolvia, né? Ele levava o problema para ele resolvia. E ele resolvia os dele e ajudava os outros também. Bom, então com esses resultados ele acabou pesquisando a consciência profundamente durante 35, 40 anos e chegou a conclusões incríveis. E, inclusive, também sobre essa questão do colapso de onda da física quântica, né? Na verdade, a conclusão é simples, né? Não há colapso de onda, né? A realidade, segundo o ponto de vista do desenvolvimento dos experimentos dele, ela funciona de uma forma simulada, programada, e ela não é menos real por isso, é só a constituição, em vez de ser partículas que ninguém encontrou, é feita por programação, né? Então, é uma programação evoluída, né, dentro de um sistema de consciência. A consciência é base para tudo, a consciência está desde o início, ela está explicada e está fundamentada, e dá suporte a tudo. Consciência é fundamental, todo o resto é derivado, porque todo o resto é programação e informação rodando na consciência, né? Você percebe tudo, e tudo isso que você vê através da sua consciência. Os seus olhos são apenas um mecanismo, né, do personagem interativo nesta realidade de consciência fundamental. Então, a consciência, sem dúvida nenhuma, ela tem influência sobre as coisas como aparentemente são. Então, elas têm influência sobre a matéria? Tem, porque a matéria nem é matéria, ela é informação. Então, se você observa por este ângulo, por uns minutos, né, não é questão de acreditar ou não acreditar, isso tem que ser experimentado, né? É óbvio, ele sempre diz isso, não é para você acreditar nele, nem em mim, né? Eu só estou dando a explicação conforme a teoria dele, você analisa a teoria, vê o mapa, faz suas experiências e depois chega às suas conclusões, né? Mas, se a coisa é consciencial, é mental, né, tudo nessa realidade informacional, tudo pode ser influenciado pela intenção da mente, da consciência, né? Porque é ela mesma que está criando, né? A nossa, em conjunto com a dos outros, com a consciência fundamental, tudo participa desse grande jogo, né? Agora, não é um jogo sem regras, né? Não vai desaparecer uma parede na sua frente, não vai desaparecer a árvore na esquina que todo mundo já viu, é exatamente como num videogame. Então, você tem uma sala num videogame, esse é um exemplo perfeito, né? Você está percorrendo corredores com portas,
e é a primeira vez que você está passando ali, e ninguém, mesmo que seja um jogo em rede, ninguém nunca passou antes naquele corredor e nem entrou em nenhuma daquelas portas. Então, o que tem lá dentro faz parte de um programa como potencial. Existe uma probabilidade de ter esta coisa ou aquela coisa dentro desta porta ou daquela porta. Então, quando alguém abrir, vai encontrar ou isto ou aquilo. Aquilo existe potencialmente como uma probabilidade programada dentro do sistema. E quando você abre uma das portas e vê o que tem lá dentro, né, tem um inimigo, você mata aquele inimigo, ou tem um tesouro, você recolhe o tesouro, o sistema registra, né, aquilo, e se você continuar percorrendo o resto dos corredores e um dia voltar naquela sala, você não vai encontrar aquele tesouro de novo. Você vai chegar lá e vai encontrar aquilo saqueado, retirado, porque você já passou por ali. E qualquer outra pessoa que entrar naquela sala vai encontrar ela vazia também, se for um jogo em rede, porque você já entrou ali. Aquilo fica registrado e tem consistência. Então a sala não é renderizada, então aí entra um novo termo, que talvez seja interessante, é uma preferência minha, não é uma recomendação do Tom nem nada. Se a realidade não é material, ela é virtual e o que parece material é renderizado pela consciência, da mesma forma que em um jogo é renderizado pela máquina, pelo PC, pelo computador, pelo videogame, né, para a tela do computador para você ver, né, na hora que você entra, a consciência renderiza para você também, né, vamos dizer. Então toda a realidade está sendo renderizada. Então quando algo aparentemente material ocorre, né, um fenômeno, alguma coisa, alguma situação se apresenta, ela está sendo renderizada. Então, em vez de colapso de onda, em vez de materialização, talvez a melhor palavra fosse renderização. É uma sugestão minha, você adota se quiser. Então, vamos renderizar um futuro? Quer dizer, a gente tem influência sobre isso? Temos, né? Os acontecimentos que ainda não aconteceram, eles podem ir numa direção ou na outra. Você tem livre-arbítrio. E você pode influenciar tanto, vamos dizer, fisicamente, com as suas ações, né, como com a sua mentalização sobre aquilo e aumentar as probabilidades de que algo ocorra. Né? É aleatório? Não, tem regras, não é qualquer coisa que pode ser feita, quer dizer, vamos dizer, coisas conjuntas não tem influência de uma pessoa só, então você não tem 100% de certeza de nada. Né? Existe um grau de incerteza em tudo e muito mais em coisas. Se algo é individual e pessoal e não afeta mais ninguém, obviamente ela é mais fácil de ser renderizada, de ser ocorrida, de eu influenciar, de eu ter um esforço pessoal e particular e dar resultado. Tudo que depende dos outros depende da colaboração dos outros e das intenções dos outros. E quanto mais gente envolvida, mais complicado fica. Ok? Então, assim, resumidamente, é isso. Colapso de onda é um fenômeno da física quântica, né? Mal compreendido às vezes, mas que ocorre, que está lá, e que é mal utilizado às vezes, mas é um sinônimo hoje de materialização. E talvez um sinônimo bem melhor para isso tudo seria renderização. Vamos renderizar alguma coisa? Se a realidade é virtual, é 3D holográfica, eu vou renderizar essa imagem, né, aparentemente material de algo, de algum acontecimento futuro, né? Mas talvez seja melhor. De qualquer forma, entendendo do que está falando, né, o que é o tal colapso de onda, né, só o cuidado de entender também vai saber o que está fazendo, tá bom? Espero que tenha ficado mais claro. Vamos ver que eu tenho outras perguntas no estoque aí, e na sequência, aí, alguns dias a mais, a gente programa e produz outro vídeo aí, tá bom? Muito obrigado, até logo. My Big Toe, Tom Campbell.